Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Nessa quinta-feira foi comemorado o Dia de Ações de Graça. Vocês sabiam disso? Sabe aqueles filmes norte-americanos que a gente vê, que o pessoal assa peru, reúne os amigos e a família? É mais famoso do que o Natal, o culto de ações de graça nos Estados Unidos. E no Brasil também, e a Igreja Metodista em especial, comemora essa data. Então hoje o pastor já abriu o culto, né? Lendo e falando sobre ações de graça, render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós vamos continuar nessa intenção de entendermos um pouco melhor, né, o princípio da gratidão. Para isso nós vamos estar então lendo esse texto de Lucas 17, de 11 a 19. Os irmãos acharam? Vamos juntos aqui? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra por si só é rica e eficaz para produzir a transformação em nós. Pai, mas nós queremos nesse tempo colocarmos esse compartilhar essa mensagem diante do Senhor. Que seja o Senhor compartilhando vida com a tua igreja, com os teus filhinhos, gerando, Senhor, o que precisa ser transformado, gerando, Senhor, aquilo que precisa ser consertado. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para entender com plenitude tudo que o Senhor deseja derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, pode se assentar. Vocês já conheciam essa história dos 10 leprosos? Já é de conhecimento de muitos, certo? Então a gente sabe, né, de uma maneira resumida, que aqueles 10 leprosos foram diante de Jesus. Quantos que voltaram para agradecer Jesus? Um só. E os outros 9 seguiram então o caminho. E isso me leva à pergunta, né, para o seu coração: será que apenas a fé em Jesus é suficiente para o nosso relacionamento? Crer é suficiente para que haja relacionamento entre nós e o nosso Deus? Vamos refletir um pouquinho nessa noite sobre isso. Então vamos tentar aqui olhar para esse texto e entender um pouquinho do que carrega todos esses versículos que nós lemos. Jesus estava em viagem, ele estava passando por Samaria, ali na região, né, da Galileia. Ele estava passando por ali e aqueles 10 homens, aqueles 10 leprosos, ouviram falar de Jesus, né?
Os leprosos eram pessoas excluídas. Os leprosos eram pessoas doentes, isoladas da sociedade, do convívio familiar, né? Eles não podiam entrar no templo. Eles eram completamente excluídos da vida. A lepra significava isso. E a lepra ela é contagiosa. Então, eles precisavam de fato estarem isolados, né? E eles, ouvindo falar de Jesus, eles gritam por Jesus. E o que fala que eles gritaram aqui? No versículo 13. O que ele gritou aí? O que eles gritaram? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, eles tiveram que sair desse lugar de isolamento, se aproximar um pouquinho, gritar, se expor, para que Deus, para que Jesus os pudessem ouvir, né? Eles creram, gente. Eles creram, eles saíram atrás de Jesus, porque eles ouviram, com certeza eles tinham ouvido falar que Jesus curava. E isso encheu o coração deles de fé. E eles então vão atrás de Jesus pedindo auxílio por ele, a cura, né? E Jesus então fala com eles, para eles irem até o sacerdote e se apresentar. Porque era o sacerdote que dava o atestado, o laudo médico, de que você estava sã, de que você estava curado. Era o médico da época, então era o sacerdote. Então eles precisavam, então, Jesus fala para eles, faz o seguinte, vai até o sacerdote, se apresenta a ele, que aí ele que vai dar o laudo para vocês serem incluídos novamente. Mas, no meio do caminho, o que aconteceu? Eles foram curados. E essa é a história, onde 9 continua seguindo os seus caminhos, mas apenas um volta então para agradecer. A pergunta então é: aonde estão os outros 9? Porque foram os 10 que tiveram uma fé verdadeira. Vocês concordam comigo? Que eles tiveram fé? Os 10, a palavra diz que os 10 foram curados. Os 10 clamaram por misericórdia. Os 10 creram. Os 10 obedeceram. Porque Jesus fala para ele, vai se apresentar aos sacerdotes. E eles são curados no caminho. Eles não foram curados ali imediatamente por Jesus, e então eles vão se apresentar ao sacerdote. Eles são curados no processo de obediência. É quando eles estão voltando ao sacerdote. Então eles creram, eles obedeceram, eles caminharam sem ver o milagre. Eles começaram a trajetória sem ver o milagre. Foi no caminho que eles foram curados. E a gente aprende com esses 10, porque eles tiveram uma fé que abriu a porta da cura. Era aquilo que eles desejavam, era aquilo que eles buscavam, e os 10 alcançaram então a cura. A fé deles estava olhando, direcionada ao poder de Jesus. A fé deles moveu o coração de Jesus. Mas a gente vê aqui que a fé sozinha não constrói a intimidade, não constrói o relacionamento, que é a nossa pergunta inicial. Será que só a fé é suficiente? Porque esses 10 tiveram fé, mas quando um volta, ele recebe um relacionamento. A gente sabe pela história que ele, além de ser curado, ele é salvo. Nós aprendemos com esse que ele não apenas recebeu a cura, mas ele encontrou o
Salvador. Ele entendeu que o milagre não era o fim da caminhada. O milagre não deteve o coração dele. O milagre foi apenas o começo de uma vida com Jesus. Tanto que ele volta e a reação dele qual é? É se prostrar, é se derramar, é ajoelhar, é adorar. Os olhos dele são abertos para ver um Jesus. Não é apenas o Deus que cura, mas ele reconhece em Jesus o Deus que salva. Ele vai muito além do que aqueles 9. Aqueles 9 seguiu a vida normalmente. Gente, pensa comigo. Nós não sabemos quanto tempo eles estavam leprosos. Se sou eu, que saudade do cheiro dos meus filhos. Que saudade de abraçar o meu marido. Que saudade de sentar numa mesa cheia de gente, cheia de comida. Quantas coisas eles perderam no tempo que estavam leprosos. Quantas coisas eles deixaram de viver. Mas para aquele essas coisas não foram mais importantes do que Jesus, o Salvador. Aquele não deixou se envolver com as coisas dessa terra, que não são erradas, se nós pensarmos, mas não pode deter o nosso coração. Nós temos que colocar a ordem dentro de nós, como que nós devemos priorizar. Deus não é a parte importante, Deus é a parte essencial na nossa vida. Nós não devemos oferecer o que sobra, nós devemos oferecer o nosso melhor. E aquele além de ter andado aquele caminho, ele retorna pelo mesmo caminho, aonde ele experimentou sim do Deus que cura, mas aonde ele vai experimentar do Deus Salvador. E nós vemos que eu estou com pouco tempo de caminhada aqui, com o pastor Henrique na questão do ministério. Nós temos 7 anos de ministério, vamos para o nosso 8º ano. Mas o pastor é filho de pastor, ou seja, é uma vivência pastoral. E é muito comum, queridos. Quantas pessoas nós vemos, a história desses 9 não é muito diferente da nossa. Quantas vezes nós nos movemos assim? Nós jejuamos, nós oramos, nós vamos na igreja quando nós precisamos de uma cura. Quando nós precisamos de algo. Quando a nossa alma está gritando, quando os relacionamentos estão fragmentados, quando as coisas estão difíceis, quando o calo aperta, nós corremos, clamamos na direção de Jesus. Mas quanto de nós temos voltado para agradecer como aquele fez? Enquanto muitos de nós usamos de Jesus para obter aquilo que nós precisamos, há que conhece o Deus verdadeiro. Quem experimenta a salvação de Jesus é nascido de Deus, é transformado. Aquele não foi apenas curado, ele foi transformado. Se nós pararmos e pensarmos aonde nós estaríamos se Deus não tivesse alcançado as nossas vidas, se nós não tivéssemos conhecido Deus Salvador como aquele aonde nós estaríamos? Como que nós passamos por esse processo de transformação? E nós temos hoje aqui um exemplo muito claro de alguém transformado. O pastor de vocês é um homem transformado. Porque hoje, com o jogo do Palmeiras, deixar de assistir o jogo, quem faz isso é só o Senhor. O pastor sofria, chorava por esse Palmeiras. Nós vemos uma transformação.
de alguém que conhece o Senhor e consegue organizar as prioridades da vida. E é um alerta para nós esse texto, porque quantas vezes nós pedimos, clamamos e Deus nos atende, Deus supre as nossas necessidades, e mesmo quando nós acessamos o milagre, nós não nos aproximamos de Cristo, nós continuamos os nossos caminhos como aqueles 9. Nós seguimos a nossa vida como aqueles 9. Nós vemos muito, né? Muitas pessoas chegam diante da gente, pedem ajuda, e há sempre uma cobrança. O solteiro é porque precisa casar. Os casados é que precisa ter filho. Depois há sempre aquele discurso, né? Não, quando meus filhos crescerem, porque meus filhos são pequenos, dão muito trabalho, mas quando os meus filhos crescerem, aí eu vou me dedicar para as coisas do Senhor. Aí os filhos crescem, aí o pai do pastor que fala, aí sabe o que vem? O sítio, vem a roça, porque aí o sonho é ter um lugar para ir descansar, arejar a cabeça, e isso vai cada vez mais nos distanciando daquilo que podia ser uma forma da gente viver ministerialmente envolvidos com o Senhor e com as coisas do Senhor. Muitos, depois que recebem o que precisam, não voltam, se contaminam. Será que achamos que Deus tem o dever de nos abençoar? Será que a nossa ingratidão não é uma declaração muito clara de que Deus está fazendo só o papel dele? Aqui fala que aquele que voltou para agradecer era um samaritano. O samaritano não é bem visto pelos judeus, porque os samaritanos, eles não criam apenas em Deus, eles era uma mistura de religião, eles eram uma confusão de ritos, de rituais, daquilo que eles criam, ou seja, era quase que um pagão. Mas aquele samaritano, e Jesus deixa claro deixar aqui anotado para nós, que aquele samaritano, aquele que ninguém achava que era merecedor, voltou para agradecer. Será que nós não voltamos para agradecer porque nós achamos que Deus está fazendo apenas a obrigação dele? Será que nós somos tão religiosos de achar que nós somos bons e merecemos? Afinal de contas, nós oramos, jejuamos, buscamos, clamamos, como nós cantamos, nós clamamos, nós oramos, então nós somos merecedores. Será que não precisa haver em nós uma humildade como desse samaritano, de entender que Jesus derramou foi da graça, da qual nós não somos merecedores? Nós precisamos dar o passo da gratidão. E às vezes nós sentimos dificuldade, até por questões de temperamento, em sermos gratos, em expressarmos a nossa gratidão. E por isso eu queria deixar aqui rapidamente 4 passos para cultivar um coração grato. Primeiro, liberte-se da murmuração. O que é murmuração? É a oração contrária. Só reclama, só questiona, nunca reconhece o feito do Senhor. Isso está muito claro lá em Filipenses 2, versículos 14 ao 16, que fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que sejam filhos de Deus inculpáveis. Nós temos que consagrar os nossos lábios e deixarmos de murmurar, porque quando nós murmuramos, nós estamos de fato criticando Deus, nós estamos de fato questionando Deus se realmente Ele é bom. Segundo, treine a sua alma a reconhecer a bondade de Deus. Isso é muito claro em Salmos.
E em Salmos 3, versículo 2 diz: não te esqueçam nenhum das suas bênçãos, né? Não te esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Treine os seus olhos para que você possa reconhecer as bênçãos do Senhor. Peça clareza a Deus. Quantos livramentos nós temos durante um dia? São inúmeras coisas que o Senhor faz por nós. Expresse sua gratidão. A gratidão, como o pastor diz, ela precisa ser entregue, é como um presente. A gratidão você coloca no envelope bonito, em uma caixa bonita, mas você precisa entregar, né? Então a gratidão, ela não é apenas um sentimento, ela é uma demonstração. E em Colossenses 3, versículo 15 diz: sejam agraciados, agradecidos. Diga obrigado para a pessoa que te serve, para alguém que te atende, para o seu esposo, para a sua esposa. Quantas vezes dentro da nossa própria casa nós temos dificuldade de sermos gratos, de expressar a nossa gratidão, porque nós achamos que o outro não faz mais do que a obrigação. Diga à sua esposa: que delícia de almoço. Diga ao seu cônjuge, né, quando ele arrumar a cama, ou pelo menos tentar. Elogie ao invés de criticar. Às vezes nós queremos sempre colocar o nosso padrão, e nós precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer a gratidão. Essa semana o PP eu tinha saído, deixado algumas louças na cozinha, e aí o pastor gritou para mim assim: onde você está? Eu falei: não sou eu que estou na cozinha. O Pedro tinha arrastado o banco, ido para a pia, lavado a louça. Gente, e lavou bonitinho, lavou os copos, os pratos e os talheres. E eu vi, talvez eu olhasse assim, precisava de um detergentezinho a mais, embora ele fez muito bem para uma criança de 4 anos. Talvez eu jogaria um pouquinho de água quente para facilitar a limpeza. Mas a gratidão nos faz reconhecer o esforço, a dedicação do outro. E os nossos olhos precisam ser abertos, porque as pessoas que mais estão do nosso lado são geralmente as pessoas que nós mais ferimos com palavras duras. Que os seus olhos se abram, que você expresse a sua gratidão em forma de palavras, em gestos, em ações, em demonstração de carinho. Expresse sua gratidão. E o quarto é: aprenda a viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é confiar que Deus está no controle, mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos difíceis, mesmo que a situação não esteja como nós gostaríamos. Contentamento não é ter os olhos na situação, é ter os olhos no Senhor, e a nossa alma aquieta, porque a nossa alma sabe em quem ela crê. Os nossos olhos devem ser abertos para o Salvador, e por isso não há medo. Nós não precisamos temer, porque nós cremos num Deus que é perfeito, num Deus que é santo, um Deus que é completo, que não há falta nele. Ele é tudo o que nós precisamos. E a exemplo nós temos Jesus, o exemplo perfeito de homem, o exemplo perfeito que também exerceu a gratidão. Antes de Jesus multiplicar os pães, lá em João, ele olha para os céus e toma os pães e, tendo graça, consagra e reparte, e aí há a multiplicação dos pães. Antes de ressuscitar Lázaro, lá em João capítulo 11, Jesus fala: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Antes da cruz, da última ceia,
É o texto que nós geralmente usamos, né, no momento da Santa Ceia. E tomando o pão e tendo graça, o partiu e deu ao povo para comer. Jesus, mesmo sabendo que viria situações difíceis, ele reconhece quem é Deus, ele agradece, porque a gratidão de Jesus não dependia da circunstância, mas da confiança na bondade do Pai. Aonde estão aqueles 9? Jesus não estava, essa foi a pergunta de Jesus. Jesus não estava atrás de aplausos. Jesus não estava atrás daqueles 9 para ter algo em troca. Jesus estava apenas revelando o coração humano. É possível, gente, acreditar no milagre, vivenciar o milagre, mas viver longe de Jesus. É possível as nossas orações serem ouvidas, nós sermos abençoados nas nossas necessidades e mesmo assim não caminharmos com Jesus. É possível ser abençoado no caminho, sem fazer o caminho de volta, aonde a gente reconhece quem é Jesus como Salvador. É possível receber, sem nunca reconhecer que Ele é o Salvador. Será que nós somos aqueles 9? Ou será que nós fazemos parte daquele 1 que retornou? Jesus espera mais do que fé, uma fé que pede, como aqueles 10. Ele espera uma fé que retorna. Ele tem prazer em nos abençoar. E essa fé que retorna é o que nós chamamos de gratidão. É uma fé madura, é uma fé que reconhece Jesus como provedor. Não é sobre ter o que nosso coração deseja, é termos os nossos abertos para o Deus e Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, que tem o controle de tudo nas palmas das suas mãos. É reconhecer que toda água cabe na concha das suas mãos. Quão grande Ele é, a mão dele não é curta para não nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar, mas o que Ele espera é que nós traçamos a rota de retorno, que é quando nós voltamos com o nosso coração agradecido, porque Ele fez, mas também porque Ele é. Aquele 1 teve os seus olhos abertos e ele não conheceu apenas o Deus que cura, ele reconheceu o Deus que salva. Eu sou alguém que apenas pede, ou eu sou alguém que volta? A minha fé termina quando a bênção chega? Eu paro a caminhada quando a minha bênção chega e vou cuidar da minha vida? Ou eu sou aquele 1 que retorna? A minha gratidão, ela é diária, porque eu reconheço quem é o Senhor? Ou a minha gratidão, ela é ocasional? Depende de eventos. Se Deus me atender, se Deus fizer, eu sou grata. Será que eu tenho vivido como aquele 1? Ou será que eu sou como aqueles outros, aqueles 9, né? Esse é o tempo que nós temos de examinar o nosso coração. Será que nós, em qual parte da história nós somos? Que nós sejamos como aquele 1 que volta e que retorna ao Senhor, da onde procede as fontes de vida, é Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, que você examinasse o seu coração, faça o caminho de volta, o caminho do retorno, volte com as suas bênçãos, com a gratidão no seu coração,
Mas volte para Jesus. Volte para o Senhor, o Salvador, o Senhor da nossa existência.